O Senhor esteja convosco. Está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo João. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, disse Jesus a seus discípulos: Se alguém me ama, guardará a minha palavra, e o meu Pai o amará. E nós viremos e faremos nele nossa morada. Quem não me ama, não guarda a minha palavra. E a palavra que escutais não é minha, mas do Pai que me enviou. Isso é o que vos disse enquanto estava convosco, mas o defensor, o Espírito Santo, que o Pai enviará em meu nome, ele vos ensinará tudo e vos recordará tudo o que eu vos tenho dito. Deixo-vos a paz, a minha paz vos dou, mas não a dou como o mundo. Não se perturbe, nem se intimide o vosso coração. Ouvistes que eu vos disse: Vou, mas voltarei a vós. Se me amasseis, ficareis alegres, porque vou para o Pai, pois o Pai é maior do que eu. Disse-vos isto agora, antes que aconteça, para que quando acontecer, vós acrediteis. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Aleluia, 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 aleluia. Aleluia, 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 aleluia. Caríssimos irmãos e irmãs, estamos rezando hoje o sexto domingo do tempo da Páscoa. Vale a pena percebermos que a nossa liturgia, sobretudo o Evangelho, já nos lança no próximo domingo, que é o domingo da Ascensão do Senhor. Portanto, o sexto domingo da Páscoa é o último antes da Ascensão. Ao mesmo tempo, daqui 15 dias, celebramos a festa de Pentecostes. Com esse Evangelho, a gente conclui os domingos pascais recebendo de Jesus uma pequena receita de vida, de como devemos nós viver a partir da sua volta ao Pai e do envio do Espírito Santo. Primeiro, é preciso recordar o Evangelho do domingo passado. No domingo passado, Jesus, no discurso de despedida, ele estava no discurso da ceia, ele orienta os discípulos que toda a síntese da sua missão estaria em um mandamento único: amai-vos uns aos outros assim como eu vos amei. Jesus dá um salto de qualidade, marcando que esse mandamento é a síntese de tudo, já que até então era amar o outro como a si mesmo, agora não, é amar do jeito que Jesus amou. Continuando o seu discurso de despedida, Jesus vai então apontar alguns caminhos para que a gente permaneça nele, para que a gente experimente a sua presença e para que a gente saiba que não estamos sozinhos. Pelo contrário, somos templos sagrados de Deus. No início, Jesus vai dizer aos seus discípulos, a nós hoje: então, primeiro, se alguém me ama, guarda a minha palavra. Quem não me ama, não guarda a minha palavra. Aqui fica-nos evidente, primeiro, que a palavra é Ele mesmo, que estava em Deus, se fez carne e habitou no meio de nós.
Se a palavra central de Jesus é amar o outro como ele amou, temos que trazer isso para o coração. Guardar a palavra é simplesmente trazê-la ao coração para que ela determine o nosso jeito de agir, a nossa ação. Então veja que ao pedir que a gente guarde a palavra, viva a palavra, Jesus está pedindo de forma profunda que a gente traga para a vida, para as nossas escolhas, para o nosso jeito de agir a sua palavra, que é Ele mesmo que habitou no meio de nós e deixou os passos a ser seguidos. E aí, Jesus vai dizer muito claro: aquele que guarda a minha palavra, eu e meu Pai o amará, e nós faremos nele a nossa morada. É muito oportuno a gente hoje tomar consciência de que Deus habita em nós. Ele desejou habitar no meio da humanidade, e quando Jesus diz isso, Ele está querendo dizer que à medida que a gente abre o coração para ter os mesmos sentimentos de Cristo, Ele habita em nós, Ele age em nós, Ele nos faz como que tendas, tabernáculos, para que a ação de Deus se expresse nas nossas atitudes. Então hoje a gente celebra a Eucaristia tomando nota de que somos templos sagrados de Deus. E muitas vezes, aquele momento profundo de oração, em que a gente fecha os olhos e sente Deus gritando dentro de nós, falando aos nossos ouvidos, é sinal de que nós estamos vivendo a palavra e de que Ele tem direcionado a nossa vida. Depois então, que Jesus orienta mais uma vez o amor, e que somos moradas de Deus, Ele vai dizer: olha, eu ainda estou com vocês, mas volto ao Pai, que vamos celebrar no próximo domingo. No entanto, virá em favor da humanidade o defensor, o Paráclito, o Espírito Santo, o que celebraremos daqui 15 dias. E Jesus diz isso para dizer que nós nunca caminhamos sozinhos. A Trindade sempre agiu no meio de nós. E aí ele diz que o Espírito Santo vai dar clareza a tudo aquilo que a gente porventura não entenda. Então vejam que hoje quem dirige, quem ilumina, quem santifica e esclarece a nossa vida é o Espírito Santo. Por isso, na primeira leitura, nós líamos um conflito lá da comunidade nascente e os discípulos na sua carta escrevendo: o Espírito Santo e nós decidimos. Vejam que o Espírito Santo sempre guiou a igreja, sempre esteve à frente, nas decisões, nas escolhas, na vitalidade e também nos desafios. Então, por isso, hoje a gente percebe que Jesus promete o defensor, ou o Paráclito, ou aquele que acompanha, porque é desejo de Deus que a gente não fique só. É desejo de Deus habitar na humanidade e fazer de nós moradas. E aí, Jesus retoma a sua receita de vida. Olha o que ele diz: deixo-vos a paz, a minha paz eu vos dou, mas não é a paz como a do mundo. Lembram que lá no segundo domingo da Páscoa, Jesus saúda os discípulos com a paz por 3 vezes. Essa paz não é como a do mundo, que acaba dizendo que paz é ausência de guerra. Veja que nós estamos com a paz abalada atualmente. Temos guerra em andamento. Vejam que a paz que Jesus está dizendo não é essa. A paz que Ele propõe e que Ele fala que vai deixar a nós é um estado de vida, é um jeito de viver. É, na verdade, uma abertura a se confiar em Deus, mesmo diante das dificuldades e lutas. Vejam que aqui valeria a pena a gente perceber que o encontro com Jesus Cristo nos gera a paz.
nos gera tranquilidade, nos gera a confiança. Por isso, depois disso, Jesus vai dizer: não se perturbe, nem se intimide o vosso coração. Vejam que é marca daqueles que seguem a Jesus Cristo e que confiam nele, ter calma, ter serenidade, ter tranquilidade. Para que serve a nossa fé se nos nossos momentos limites se descabela, se desespera e grita e berra e faz um pampeiro? Não resolve de nada. Vejam que ao Jesus dizer: eu vos deixo a paz e não se intimide o vosso coração, Ele está chamando a gente a uma confiança. E aí, mais do que perguntar o porquê algumas coisas acontecem na nossa vida, nós temos que mudar de pergunta e perguntar o para quê, o que eu posso aprender com isso, em que eu posso crescer a partir da dificuldade, da luta e do problema, porque se nós ficarmos muito presos na reclamação, na lamentação, isso só acontece comigo, só eu sofro, a gente acaba se esquecendo de confiar em Deus e de escutar essa palavrinha: não se perturbe, nem se intimide o vosso coração. Aqui eu abro parêntese para dizer a vocês que na Bíblia, na Sagrada Escritura, a expressão não tenha medo aparece 365 vezes. O que isso quer dizer? Que todos os dias Deus vai dizendo a nós: não tenham medo, não perturbe o vosso coração, confie. Olha que receita bonita que Jesus está dando hoje: amar, guardar a palavra, ser templo do Espírito, viver a paz, não perturbar o coração, confiar em Deus. E aí ele vai terminar dizendo que diz tudo isso porque ele vai voltar ao Pai e a gente precisa acreditar. E ficamos alegres porque ele volta ao Pai, porque a Trindade vai se manifestar de forma completa e vamos conhecer Deus assim como Ele é. E o defensor, o Paráclito, aquele que caminha conosco, habitará no meio de nós. Aqui, além dessa receita, eu provoco vocês a pensarem um pouquinho na dinâmica da minha experiência com Deus. É aquilo que eu tenho transmitido. Todo dia antes de dormir, faça a seguinte pergunta a você: as pessoas que cruzaram comigo hoje saíram de que jeito? Os que me encontraram no trabalho, em casa, por onde eu passei, saíram de que forma? Saíram melhores? Se eles saíram melhores, eu entendi a receita do Evangelho de hoje. Agora, se na verdade eles saíram piores do que quando antes de me encontrar, eu preciso rever minha vida. Eu preciso rever o meu jeito de lidar com o outro. Eu preciso rever a minha prática de fé. Porque se a minha fé não é expressa nas minhas atitudes, é sinal de que eu não entendi muita coisa. Nós não somos de fé dentro da igreja e fora dela outra coisa, não. Nós somos em todo lugar que tivermos morada de Deus, experiência de Deus. Então, que a gente se abra ao Espírito e que a gente tenha a coragem de sempre se perguntar: o que eu deixo para o outro? O que a minha presença causa no outro? E aquele que cruza o meu caminho, sente que eu fiz a minha experiência de Deus? Que Deus nos abençoe. Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado.